sei se eu desisto, ou se eu renuncio, ou então até se eu reconheço que a pessoa está certa. Não sei o que eu faço, que dúvida cruel. E vocês, meus amigos, o que é que vocês me aconselham? Desisto, renuncio ou reconheço que a outra parte está certa? Doido? Não estou doido. Isso daí é o assunto que trataremos hoje neste canal que acaba de entrar no ar, esse vídeo que acaba de entrar no ar no canal Saber Não Ocupa Espaço. Antes de qualquer coisa, aquele pedido de sempre: se inscrever, curtir, compartilhar, tocar o sino, aquele pedido que eu sempre faço. Gente, hoje vamos prosseguir nos deveres das partes, nas despesas processuais e nos honorários. Tá? Por que eu estou falando tanto vídeo sobre isso? Porque é uma matéria longa que nós precisamos saber, porque existem muitos detalhes que não estão no código e que eu apresento para vocês, essa minha simpatia, empatia, retórica e verve maravilhosa, tá? Afora a elegância, que nós precisamos saber. Também minha modéstia. Gente, olha só, o assunto de hoje nós vamos falar sobre a responsabilidade pelas despesas honorárias nos casos da desistência, renúncia ou reconhecimento do pedido da outra parte. Primeiro ponto, vocês já devem saber a diferença entre desistência e renúncia, certo? Errado? O que é que vocês estão dando na faculdade de vocês, hein, gente? Isso daí é uma coisa que vocês já deviam saber, tá? Que é muito fácil, mas muita gente confunde, tá? Primeiro ponto de tudo, tá? Para começarmos a saber o que é desistência e renúncia, nós temos que saber primeiro que desistência e renúncia não se pede, não se requer. Desistência e renúncia se apresenta. Quando vocês se formarem e forem exercer a profissão de vocês, virarem nobres colegas meus, tá? Vocês vão se deparar muito com petições requerendo a desistência ou a renúncia. Gente, olha só, você requer desistir de alguma coisa? Você não está pedindo. Como é que você vai pedir? Fulano, eu estou te pedindo porque eu vou desistir, vou pedir a minha desistência a você. Pô, nem soa bem nos ouvidos isso, correto? Desistência e renúncia se apresenta quando muito se informa, tá? Mas vocês, quando vocês vão desistir ou renunciar a uma pretensão, vocês estão apresentando essa desistência ou renúncia. Perfeito? Posto isso, existe uma diferença entre uma e outra. A desistência, quando você desiste de uma pretensão, você está desistindo de uma pretensão, por favor, buzina, não continue, tá? Daquela ação que você depois. Desistência e renúncia, só quem apresenta é o autor. Então você está desistindo daquela pretensão, daquela ação. Isso significa que você pode ingressar com uma nova ação com o mesmo pedido, a mesma causa de pedir, tá? Já a renúncia você está renunciando ao seu direito. Você não está querendo mais aquele suposto direito que você tenha. Por que eu estou falando suposto? Porque às vezes você imagina que você tem direito. Por exemplo, um caso que aconteceu comigo certa vez, que eu vou advogando para um condomínio aqui no Rio de Janeiro, e o condomínio me pediu para acionar um condômino por falta de pagamento da cota condominial. Eu insisti com eles, porque cliente, gente, é uma maravilha. Cliente, a coisa é um santo de auréola. Ele fala para você, tudo que ele falar é verdade. Você pode acreditar piamente no que ele está falando, cegamente que ele está falando a verdade. Ele não está te escondendo nada. O que acontece? Eu cansei de falar com eles. Gente, vocês têm certeza? Porque tinham montado a administração, vocês têm certeza que a pessoa não pagou? Porque se pagou, eles vão ingressar, eles terão o direito de, na própria ação, tá, ingressar com uma ação de cobrança por dependência, já que antigamente tinha um rito sumário e no rito sumário era proibida a reconversão. Mas você podia entrar com uma ação de cobrança por dependência que dava na mesma coisa, tá, que era permitido. Então, ela pode entrar com uma ação de cobrança por dependência
te cobrando o dobro disso, porque vocês, obviamente, vocês que acompanham esse canal, já viram que eu já mencionei, não neste canal, mas no outro canal, Direito Sem Barreiras, que eu acredito que vocês também estejam acompanhando, que existe, tá, a norma legal, que é aquele que cobra a dívida já paga, obrigado a restituir, repetição de débito, aquele valor em dobro daquilo que ele cobrou. Ou seja, se você está cobrando 1.000, está paga, você vai ter que devolver 2.000. A repetição de débito em dobro. Eu insisti várias vezes, eles falaram, não, tenho certeza absoluta, juros pés juntos. Ingressamos com a ação, chegou na audiência de conciliação, a parte ré apresentou os comprovantes pagos. O que aconteceu, gente? Na hora, desisti da ação. Óbvio que, depois de citado o réu, só com a concordância dele que você pode desistir, o réu não concordou, obviamente. O advogado, com maldade, que é típica de um profissional que conheça da lei, é uma maldade do bem, tá? Ele, obviamente, que ele iria entrar por dependência com uma ação de cobrança. Porém, tá? Já que ele não concordou, na audiência o juiz perguntou, e era até com o juiz, não era com o conciliador, não. Então, tá bom, então apresenta a minha renúncia. A renúncia do autor. Ele perguntou, a sua renúncia, doutor? Não, a renúncia da parte autora. Vocês observaram? Eu apresentei, eu não requeri. Tá? O que aconteceu? Houve um erro nessa audiência, um erro processual, no qual o juiz pediu, isso é prática forense, tá? O juiz determinou conclusos para a decisão, para saber se ele aceitava ou não. O juiz, gente, ele não tem que, desistência e renúncia, o juiz não tem que aceitar ou deixar de aceitar. Ele não tem que fazer juízo de valor algum. Ele simplesmente tem que, uma única providência ser tomada: homologar. Só. Não existe outro despacho, outra decisão judicial quando se apresenta uma desistência ou renúncia, a não ser a homologação. Óbvio, desistência caso o réu citado, estou falando antes do réu citado, desistência e renúncia, homologo, acabou, não tem que falar mais nada, não tem outra coisa a ser feita. Então, eu falei com o síndico, eu falei, eu vou conseguir estancar uma suposta possível ação de cobrança nesse processo, tá? Isso não impede que eles ingressem com outro, tá? Por incrível que pareça, não ingressaram, tá? Isso daí são sabedorias que vocês pegam com a experiência, com o tempo, nada demais, tá? Não sou nenhum gênio, é uma questão só de vocês estudarem e acompanharem, obviamente, esse canal que eu passo para vocês. Eu enriqueço a cultura de vocês com muitas coisas que não estão nos códigos, mas eu, como gosto de estudar, eu enriqueço. Nem sempre foi assim, eu aprendi assim. Então aconselho que vocês também estudem para poder dar uma saída dessa para o cliente de vocês e para a prova de vocês não errarem, vocês acertarem a questão. Então, a renúncia e a desistência, vocês entenderam a diferença uma da outra. E mais um detalhe que distingue uma da outra: a desistência, como você pode entrar de novo numa ação, ela, obviamente, o juiz homologa extinguindo o feito sem julgamento do mérito. Já a renúncia não. A renúncia é uma matéria de extinção do feito com julgamento do mérito. Posto isso tudo que vocês acabaram de aprender com essa minha total retórica e didática, vamos para... Eu estou tão modesto hoje. Sabe o que é? É que eu estou, além de modesto, eu estou elétrico. É porque a Mangueira escolheu o samba. Mangueira, gente, escolheu o samba, o hino do ano que vem para o nosso carnaval, que vai ser uma coisa ali que o samba tá lindo, maravilhoso. Aconselho a quem não escutou, escutar, que vocês vão adorar. Voltando para nosso conhecimento sobre o nosso processo civil, o artigo 90 dispõe que nos casos de desistência, renúncia ou reconhecimento do pedido, que só pode ser pelo réu, obviamente, tá? Uma ação sempre vai ser o réu. Ah, mas um pedido contraposto, quem é o réu? Entendeu? Ah, uma reconvenção, reconhecimento de pedido.
as custas e honorários serão de responsabilidade, as despesas e honorários serão de responsabilidade daquele que desistiu, renunciou ou reconheceu. Porém, caso essa desistência, reconhecimento ou renúncia for parcial, caberá à parte que o fez, tá? Que é assim, fez, desistiu, renunciou, reconheceu, já entenderam, né? Pagar, suportar, né, o valor das despesas honorárias proporcionalmente à parte que renunciou às despesas. Só tem um detalhe, gente. Aí, nós não estamos infringindo, porque você pode perguntar, mas poxa, o honorário vai pagar proporcional? Tá, mas você, já falei para vocês, processo é lógica. Você não está reduzindo o valor da verba honorária. Por quê? Porque ele vai pagar proporcionalmente a parte que ele desistiu, perfeito? Ou renunciou, reconheceu o pedido. Só que a outra parte continuará e você vai receber honorários na outra parte também. Então, ele está pagando desta parte, mas continuando na outra, você vai receber da outra. Entenderam? Então, não existe uma ofensa ao artigo 85. E nos casos que houver uma transação, um acordo entre as partes, tá? E os honorários serão, caso não seja previsto nesse termo de acordo nessa transação, eles serão divididos igualmente entre ambas, perfeito? Agora, existe um detalhe que no caso que o réu, reconhecendo o pedido, reconhecendo a procedência do pedido, cumprir com a sua obrigação, pagar a sua obrigação que no momento do reconhecimento, a verba honorária se reduzirá pela metade. Ai, Jesus! É isso aí, tá? Mas vocês observaram que eu pulei um detalhe nesse artigo 90, que é o parágrafo 3º. Esse parágrafo 3º é uma maravilha, que ele fala que nos casos que as partes transacionarem antes de prolatar a sentença, estarão isentas das custas remanescentes. Gente, olha só. O legislador foi muito corajoso em fazer isso, porque aqui no Rio de Janeiro, eu vou estar falando matéria de Rio, tá? Eu não sei em outros estados, pode ter ocorrido, tá? Mas vamos falar matéria de Rio de Janeiro. Gente, isso deu um rolo, mas um rolo, porque as custas judiciais, elas são de responsabilidade de cada estado, a taxa judiciária principalmente de cada estado, tá? Para poder, pela organização interna, regimento interno deles, da ação judiciária, de cada estado, para poder legislar sobre as custas, valores. O que acontece? No momento que ele pega e fala isso, fala as custas remanescentes, elas serão, as partes ficarão isentas, olha, isso vai de encontro com o que o Estado legisla. Aí, sabe o que aconteceu aqui no Rio de Janeiro? A maioria da jurisprudência, a majoritária jurisprudência, ela está entendendo que esse artigo ele não pode valer diante do inventário 43A aqui do nosso Tribunal TJ, tá? Porque dispõe sobre as custas. E não estão reconhecendo, não, tá? Isso está dando um rolo. Eu não quero nem saber quem pintou a zebra de listrado, meu amigo. Isso daí não é comigo. Briga do mar com recheio, já viu, né? E não está valendo, tá? Para a maioria da jurisprudência. E é uma coisa, eu vou ser sincero, eu acho até que o tribunal tem razão. Porque no momento que você busca você dispõe que as custas remanescentes, da forma que estava exposto no parágrafo 3º, então fico dizendo, o que é que você faz? Você inibe, tá? Impede que o tribunal cobre qualquer custas que estejam pendentes dos anos de um serviço que a justiça prestou. Por exemplo, transacionar as partes, mas que, no caso de vocês jamais vão fazer isso,
que será depositado uma ação de cobrança, valor 10 mil, transacionário que vai ser depositado judicialmente, você vai ser obrigado a expedir um mandado de pagamento. Você que eu falo vai requerer, o tribunal vai ser obrigado a expedir um mandado de pagamento, porque você está requerendo, já que ele foi depositado numa conta judicial, coisa que vocês não vão fazer. Vocês estão vendo esse canal, vocês vão falar, não, vai depositar na conta que eu estou falando, senão não tem acordo, porque demora, uma série de fatores. Esse mandado de pagamento, ele é um serviço prestado e ele gera pagamento de custas, tá? A mixaria, mas gera. O tribunal, então, vai trabalhar de graça diante do que dispõe esse parágrafo terceiro? Não dá, né, gente? Agora, eu vou dar um shopping para vocês, primeiro shopping do dia, apesar que a diferença de renúncia para desistência pode ter sido um shopping, né? Tá? Não pode não, porque... Não, pode ter sido sim, mas vou dar um shopping para vocês. Desistência, ela só vai gerar honorários, tá? Que é uma coisa também bem lógica, tá? No caso que o réu já tenha sido citado e apresentado sua contestação, ou prove que o contratou já um advogado e este, sabendo da existência desse processo, já tenha trabalhado. Caso isso não ocorra, caso o réu não tenha sido citado, ou caso ele não prove que o advogado já tenha começado a trabalhar na defesa dos interesses dele, não vai existir a imposição de pagamento de honorários, tá? A súmula da STJ aqui embaixo, só vocês analisarem. Agora, é interessante quando a gente pensa no caso que a gente vai advogar contra a Fazenda Pública, Ministério, no caso contra a Fazenda Pública, ou até nos casos em que funcionar no Ministério Público ou a Defensoria Pública. Que essas, óbvio, no caso normal, vencido vai pagar a despesa, tá vendo? Porém, quando não existe necessidade, por exemplo, de uma perícia, tá? Essa perícia ela pode ser feita por alguma entidade pública. Interessante isso, tá? A entidade pública, ela interessante só. Então, ela vai poder fazer. Porém, caso não exista, essa perícia, ela vai ser paga, tá? Através da previsão orçamentária. Só que, se não houver previsão orçamentária para poder fazer frente ao pagamento dessas despesas periciais, essa perícia, tá? Ela só será, que obviamente não é para uma empresa pública, que eu expliquei, ela pode ser feita por uma empresa pública. Porém, caso seja feita uma perícia, tá? Privada, que não seja por empresa pública, e aí você também vai, autarquias, que eu já falei para vocês, ela não estando dentro da previsão orçamentária, gente, só no exercício seguinte, aquele que vocês estão, ou então ao final pelo vencido. O exercício seguinte é o ano seguinte, tá? Você fez em janeiro a perícia, você vai receber só no exercício seguinte. Então, janeiro de 2020, você vai receber só no exercício seguinte, 2021. Entendeu? Muito legal para o perito. Mas é a lei, é a norma, então é dessa forma que tem que ser feito. Mas nesses casos nós temos uma exceção, que a Fazenda Pública, quando houver necessidade de perício, for perito funcionando no processo, ela tem que efetuar o depósito prévio dos honorários do mesmo. O perito, quando vai exercer a sua função, gente, ele é intimado para poder manifestar o seu interesse ou não em funcionar no feito, em trabalhar, tá? E apresentar os honorários. Concordou, bateu o martelo no valor honorário aquele? Antes de começar a perícia, a parte, é um pouco de prática forense novamente, a parte tem que efetuar o depósito, tá? Prática forense não, isso aí então não pode, lá na frente a gente vai ver. A parte tem que efetuar o depósito, tá? Esse depósito ele fica em juízo, tá? À disposição do juízo, até ele finalizar o serviço. Então, a Fazenda Pública tem. É uma súmula também, se não me engano, 232 do STJ, que excetua-se, que vai de um ponto que dispõe o nosso parágrafo 1º do artigo 91. Agora, pessoal, quando o juiz, a requerimento do réu,
extinguir o processo sem julgamento do mérito, o autor só vai poder ingressar com uma nova ação depois que pagar as custas honorárias alusivas a esta que foi extinta. Aliás, o Código fala que quando for a requerimento do réu, não há essa necessidade, tá? Ainda que seja de ofício, de reconhecer que não tenha condições por qualquer motivo da artigo do 483, não me lembro, está aqui embaixo, tá? As causas de extinção do ofício em julgamento do mérito, isso pode ser de ofício, não tem obrigatoriedade de ser requerimento do réu. E naqueles casos que eu já falei, o réu citado, qualquer caso que gere honorários para o réu, o autor só vai poder ingressar com a nova ação, tá? Com a mesma causa de pedido no pedido, obviamente, depois que pagar as despesas e os honorários referentes a essa ação. Isso daí é importantíssimo, porque você, quando advogar é uma arte, tá, gente? Você tem que se ater a diversos detalhes, principalmente aos mínimos, tá? Imagina que um cliente vá ao seu escritório e ele apresente algum caso e fale para você que já tinha essa já é a segunda ação que o autor já entrou contra ele. Primeira coisa que você vai fazer, você vai buscar o quê? Saber se foram pagas, se houve uma condenação nas despesas honorárias, se foram pagas, tá? Porque isso daí é matéria de preliminar de defesa, de contestação. Você apresenta essa matéria e o processo dele vai extinto, de novo, novamente, tá? Existe uma série de... Por isso que o direito é lindo, tá? O direito é maravilhoso. Obrigado. O direito é maravilhoso. Então você já sabe que essa obrigatoriedade, ela pode também ser... Pode não, deve ser de ofício também. Não é só a requerimento da parte. De ofício também, a disposição constante nesse artigo 92, ele vai ser aplicável também. Agora, existe também uma coisa interessante, que o processo civil ele está sendo muito justo, que quando houver necessidade da repetição de algum ato processual, tá, será de responsabilidade para essas despesas ou do juiz, ou da parte, ou do auxiliar da justiça, ou do Ministério Público, daquele que errou. Não vamos jogar nas costas tudo da parte, não. Quem errou, seja ele quem for, será o responsável por arcar com o pagamento dessa despesa. Na prática, vocês acho que não jamais verão isso acontecer, mas é a forma justa. Não é porque não é cumprida que a lei está errada. A lei ela está correta, ela está justa. Gente, apresentamos para vocês nesse vídeo mais algumas disposições do nosso processo civil, advindo do nosso Código de Processo Civil, dentro dos deveres das partes, daquela relacionada às despesas processuais honorárias. Eu dei mais uma vez para vocês alguns detalhezinhos, alguns chopes, expliquei diferenças de renúncia para desistência. Isso daí, tá? Você, se pegar o código puramente, ele seco, como a gente fala no linguajar, sem qualquer comentário, sem nada, vocês não vão encontrar isso aí, tá? Nós estamos apresentando para vocês e eu espero que isso esteja servindo para vocês na vida acadêmica e principalmente depois na vida profissional. E fora, gente, também na vida pessoal, porque isso enriquece muito o conhecimento de vocês. Vocês não sabem como é bom saber isso. E é um prazer dividir com vocês um pouquinho de conhecimento que eu tenho. E espero que vocês estejam assimilando esse conhecimento e enriquecendo mais a cultura de vocês. Mas por hoje é só. Por hoje não falarei mais. Não alongarei mais esse vídeo, a não ser para pedir para vocês se inscreverem, curtirem, compartilharem, tocarem o sino e não se esqueçam,
escute o Samba da Mangueira, ele está lindo, como sempre. Mangueira é sempre linda. Então, gente, até a próxima com mais um vídeo no canal Saber no Corpo Espaço. Um abraço, tchau.